Boa noite de novo, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos iluminar nesta noite de estudos evangélicos, mais uma vez. Uma felicidade estarmos todos aqui juntos, né? Para falarmos de uma coisa tão importante na nossa vida, que é o Evangelho de Jesus. Nós vamos dividir aqui a nossa tela para que nós consigamos falar em cima das imagens, para que a gente possa conversar mais profundamente. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Hoje a nossa conversa aqui, a nossa conversa evangélica, vai tratar de uma questão que afeta, que tem a ver com todos nós. Não há um ser humano na face aqui do planeta Terra que não passe, que não tenha a ver com esta questão. E é muito importante nós já começarmos a entrar nesta questão lá pelo Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fez 1019 perguntas aos espíritos superiores. Eles responderam as 1019 perguntas de maneira didática, clara e confortante para todos nós. E a questão 920, muito interessante, foi perguntada aos espíritos superiores: podemos nós, aqui na Terra, usufruir da felicidade completa, da felicidade absoluta? Os espíritos superiores, eles responderam: não, não, porque a vida nos foi dada como prova ou expiação. Cabe a nós trabalharmos para ser o mais feliz da melhor maneira possível, mas a felicidade completa não é daqui, deste mundo. Ora, então há problemas, há sofrimentos, há aflições. Existem os problemas, as aflições e os sofrimentos. Não é isso? Então, os sofrimentos, as dores, as aflições fazem parte da nossa vida. Então surge a grande pergunta: qual então deve ser o nosso comportamento, o nosso entendimento perante as dores da vida? Como a gente deve se comportar? Como a gente deve entender? Esta resposta está dada de forma segura aqui no capítulo 5. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurados os aflitos, os que têm dores, os que têm problemas, os que têm situações difíceis. Bem-aventurados. A resposta a este questionamento inicial está em todo o capítulo, mas principalmente nesses 3 itens: bem e mal sofrer, perda de pessoas amadas, mortes prematuras e tormentos e os tormentos voluntários. Vamos começar com o espírito Lacordaire. Lacordaire, um espírito de grande evolução, um espírito, um dos mais brilhantes pregadores do século XIX, escreveu várias obras e Lacordaire comentou uma passagem evangélica. Lá que Jesus nos trouxe no pé do monte. Lá no pé do monte, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Mas nós estamos aqui no planeta Terra, onde os espíritos já nos dizem que a felicidade aqui ela é relativa, ela não é absoluta. Lacordaire, então, veio com uma informação de grande impacto. Lacordaire disse que Jesus, ao trazer esse ensinamento, não se referia a todos os sofredores, em geral, não.
Pois todos que estão na terra sofrem. Os espíritos superiores já nos disseram na pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Mas se não se refere a todos os que sofrem, a quem se refere? Lacordaire responde. Lacordaire diz que esta passagem evangélica, Jesus se referia, sim, aos que sofrem, mas aos que sofrem bem. Olha, essa ideia aqui para nós não é uma ideia de fácil compreensão, não. É uma ideia de difícil compreensão. Sofrer, mas tem que sofrer bem. Estamos num mundo onde o sofrimento existe, porque aqui a felicidade aqui completa não é desse mundo. Todos nós sofremos. Mas para ser um bem-aventurado e o reino do céu nos pertencer, nós temos de sofrer bem. Então, nós precisamos, é imperativo que nós saibamos o que significa, o que é sofrer bem. O que é sofrer bem? Lacordaire nos diz que é, diante da dor, provar a nossa fé, provar a nossa perseverança, provar a nossa submissão à vontade de Deus. Aqui nós precisamos dar uma parada, porque isso que Lacordaire falou aqui é muito profundo. Lacordaire aqui disse que nós precisamos provar a nossa fé. Lá no livro O Consolador, um livro trazido pela mediunidade do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz lá, com todas as letras, que fé é quando nós, ao invés de dizer assim, eu acredito, a gente passa a falar assim, eu sei. Então, a fé é algo construído. Emmanuel nos diz lá que a fé é a divina claridade da certeza e que deve ser um ideal eterno de todas as criaturas. Então, nós, para sofrermos bem e sermos um daqueles aflitos para pertencer ao reino dos céus, temos que provar nossa fé. Temos que provar a nossa perseverança. Perseverança é, vivemos num mundo de prova e expiação. Há problemas, há sofrimento, há aflições. Mesmo dentro desses problemas, dessas aflições, dessas situações difíceis, precisamos, se queremos evoluir, perseverar, insistir no bem. Nós vamos crescer, aí mesmo, é no sofrimento. Perseverança. Submissão à vontade de Deus. Submissão é aquela disposição de aceitar e obedecer à lei divina. Essa disposição de aceitar e obedecer é uma disposição consciente, porque sabemos que é bom para nós. Na prece aqui, a Jamila já disse que Jesus é uma fonte inesgotável de amor. Então, por isso a submissão. E tudo isso diante da dor. Mas o que é dor? Vamos lá nessa grande obra, trazida pela mediunidade do Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Há um espírito de grande envergadura lá, chamado Clarencio, que ele nos diz o seguinte, que a dor da luta, a luta, a provação, o sofrimento, são elementos reparadores capazes de produzir em nós o reajuste necessário quando estamos em desacordo com a lei divina. Isso é dor. Lá, Clarencio ainda nos diz que a dor é quase sempre uma culpa sepultada em nós mesmos. E Clarencio diz que um dia nós vamos aprender
que sem a cooperação da dor, sem a cooperação do sofrimento, nós não vamos evoluir. E para arrematar, Clarice ainda nos diz no capítulo 35 que o sofrimento, a dor, é uma espécie de fogo invisível que plasma, que desenha, que constrói o nosso caráter. Veja que Lacordaire aqui não brincou em serviço quando ele falou para nós o que é sofrer bem, o que é sofrer bem. Mas como é que nós vamos, então, sofrer bem? Lacordaire disse que perante as dores e as aflições, o que é que nós temos de fazer se a gente quer evoluir? Nós temos de nos colocar acima delas. Nos colocar acima das dores e das aflições é nós mudarmos o nosso ponto de vista. Nós vamos ver a dor, porque a dor existe. Nós vimos que os espíritos responderam que esse mundo aqui é de expiação e prova, e que a felicidade, ela não é absoluta. Então, a dor, ela existe. Nós vamos ter que conviver com ela, com as dores, com as aflições. E Lacordaire disse que para sofrer bem, nós precisamos nos colocar acima delas. Ou seja, nós temos de conseguir ver na dor essa escada, essa possibilidade de este caminho também nos levar a Deus, o nosso Pai. Mas fica uma pergunta. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como? Lacordaire não nos deixa aqui sem resposta. Lacordaire, ele pede que nós dominemos a impaciência. Minhas amigas, meus amigos. Lacordaire aqui não está pedindo para nós a paciência. Ele está pedindo para nós dominar a impaciência. Porque Lacordaire sabe o que é paciência. Se a gente for lá no livro O Consolador, Mediunidade do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, lá Emmanuel vai nos dizer que a paciência é a exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem pela exemplificação. Isso é paciência. Emmanuel nos diz ainda que paciência é a tolerância esclarecida, é a claridade divina, é a iluminação espiritual no nosso íntimo. Isso é paciência. Aqui Lacordaire está sendo camarada. Ele falou, olha, quer sofrer bem? Domine a impaciência, porque a paciência nós ainda estamos construindo. Interessante. Lacordaire diz, domine a cólera, a raiva, esse sentimento ruim que nos causa aflição, nos leva para baixo. Pediu que nós dominemos esse sentimento. E o desespero. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que em todas as situações difíceis da nossa vida, quando a gente estava desesperado, nós não conseguíamos resolver os problemas. Foi exatamente quando a gente acalmou, quando a gente serenou, é que realmente nós conseguimos resolver. Isso é que nos pede para que a gente sofra bem e consiga sobrepor, ver a dor de cima, sob um outro ponto de vista. É isso que Lacordaire nos pede. E Lacordaire ainda nos diz que aqueles que sabem sofrer, porque são só os que sofrem bem, não é isso? Que está lá na passagem evangélica do Cristo, aqueles que sabem sofrer terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Que sensacional para nós, que maravilhoso. Quer dizer que o nosso esforço aqui na terra nos ajuda lá no mundo espiritual, porque lá nossas alegrias serão centuplicadas. Isso é sensacional para nós. Por isso é importante a gente entender essa questão de saber sofrer e saber a questão da dor. Nós vamos dar um pulo rápido aqui nesta obra,
Nos domínios da mediunidade, no capítulo 2, pela mediunidade de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, lá existe um espírito de grande envergadura, orientador do trabalho, chamado Aulus. Aulus nos diz lá no capítulo 2 que a evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram em nós o panorama mental, aprimorando os nossos valores, o nosso amor, a nossa indulgência, a nossa compreensão. Olha a importância da gente sofrer bem. Aqui nos explica Aulus, nos explica e nos traz. Isso é de grande importância para nós. Mas, minhas amigas, meus amigos, nós estamos, então, agora necessitando de um exemplo prático. Na prática, será que o Evangelho traz um exemplo para nós na prática? Traz. Quando o Evangelho nos fala qual é o nosso comportamento diante da perda de pessoas amadas. Quem de nós, das nossas famílias, amigos, não já teve parentes, pessoas que gostam, amigos que gostam, que já foram para a pátria espiritual? Nós ficamos tristes quando alguém vai para a pátria espiritual que nós amamos? Nós ficamos, sim. A tristeza faz parte do sentimento humano. Agora, essa tristeza ela não pode ser incapacitante. Ela não pode nos levar à prostração. Mas a tristeza é algo normal da vida. Nós precisamos aprender a lidar com a tristeza. Nós vamos conseguir evitar muitas aflições sabendo lidar com a tristeza. Saber lidar com a tristeza é sofrer bem. Então, diante da perda de pessoas amadas, o que nos diz esse espírito aí, Sanzon? Diz para a gente poder considerar as razões divinas. Quem somos nós na nossa pequenez para entender a justiça de Deus, a justiça divina? Vamos entender e ficar e aceitar que há razões divinas para que aquela pessoa vá para o mundo espiritual antes de nós. Nos diz Sanzon que a questão dos interesses espirituais, às vezes a pessoa já cumpriu aqui a sua tarefa. Se ela cumpriu a sua tarefa, ela não precisa ficar mais nesse mundo de expiações e provas. Ela pode terminar de cumprir a sua tarefa no mundo espiritual. Isso aqui Sanzon nos pede o seguinte, que consideremos as esperanças da vida futura. Ora, nós podemos encontrar com essa pessoa amada quando chegar o nosso momento, quando chegar a hora certa, a gente não vai antecipar nada. Quando chegar a hora certa que a gente se encarnar, nós podemos encontrar com essa pessoa no mundo espiritual. Lá nós podemos abraçá-la, lá não tem Covid, lá não tem vírus, não, lá pode dar um abraço. Olha só, às vezes a pessoa vai estar esperando por a gente lá. Nós fizemos agora um curso aí, A Crise da Morte, onde Ernesto Bonzano traz para nós lá casos que envolvem isso. A literatura também trazida pelo André Luiz, pela mediunidade do Chico, também tem muitos casos. Mas Sanzon ainda vai mais à frente. Ele diz que a gente tem que considerar também. Então, Sanzon pede para a gente levar isso em consideração também. E pede para a gente levar em consideração a obediência à vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus é o nosso Pai. Ele não vai infligir sofrimentos em nós porque por prazer. Ele vai fazer o que tem que ser feito, que é bom para nós. E mais, Deus nada faz sem um fim inteligente. E tudo, mas tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem a sua razão de ser. Por isso, fujamos dos pensamentos de revolta, porque toda revolta é contra Deus. Mas, minhas amigas, meus amigos, nós, quando falamos de perda de pessoas amadas, nós estamos falando de aflições, de problemas, de dores, que nós não temos como influir. Todos vão passar por isso. Quem não passou ainda vai passar. Isso é normal da vida.
Mas há uma outra situação também impactante, que é quando a gente causa os problemas. Daí o Evangelho trazer para nós essa questão dos tormentos voluntários. O que é isso? O Espírito Fenelon nos fala que, além das dores e problemas inevitáveis, criamos muitas vezes para nós mesmos tormentos que poderíamos evitar. Vejamos como é que o Evangelho é consolador, ele nos ajuda. Olha, é um mundo de provas e expiação? É. A felicidade não é geral, e não, a felicidade não é absoluta. Mas pode ser um mundo muito melhor se a gente não criar para nós tormentos voluntários. Qual é a causa da gente criar para nós tormentos voluntários? A causa é essa daí, ó. Ao invés de buscarmos a felicidade nos prazeres da alma, desejamos ardentemente tudo que pode agitar esses prazeres da alma, que pode perturbar esses prazeres da alma. Prazer da alma, uma boa leitura, um estudo edificante, isso aí é prazer da alma. A prática de assistência fraterna, ajuda, compreensão, dar um ombro amigo para que alguém desabafe, tudo isso aí são prazeres, trabalhos da alma. E ao invés da gente fazer isso, nós buscamos a felicidade nos prazeres materiais. Não que a gente não precise da matéria, nós precisamos vestir, comer, precisamos passear, sim, isso é bom, precisamos fazer as coisas, sim. Qual é o problema? É a gente colocar essa questão material em primeiro lugar. Esta é a questão. Porque ao colocar em primeiro lugar, nós estamos trazendo para nós tormentos, aflições, problemas, sofrimentos. E aí nós entramos no que Lacordaire falou. Esses tormentos voluntários que a gente traz para nós, eles não estão na conta da passagem evangélica de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Esses tormentos aí não valem, porque aí nós não estamos sofrendo bem, nós não estamos sofrendo bem. Quer um exemplo? Olha só, um exemplo. Há tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelos ciúmes? Inveja e ciúmes são sentimentos que muitas vezes nós desenvolvemos que nos traz tormentos voluntários. A gente fala assim, vem tormento, vem aflição, vem problema, venham. A gente faz isso pela inveja e pelos ciúmes. Então, há tormentos maiores causados pela inveja e pelos ciúmes? Não, por quê? Porque não há descanso para os invejosos e os ciumentos, pois eles estão sempre ansiosos, sempre. A inveja e os ciúmes causam insônia. O sucesso dos rivais causa vertigens. Então, o que acontece? Aqui também, esses tormentos não vão entrar na conta lá da passagem evangélica, não entram. Então, como é que a gente pode ficar livre desses tormentos voluntários? Ficamos livres de muitos tormentos quando contentamos com o que temos. Uma vez o repórter perguntou para o Chico, na sua vida, assim, o que você destaca, o que você acha melhor? Francisco Cândido Xavier falou, olha, tem muita coisa que eu destaco, mas uma coisa eu destaco em especial, eu me contento com o que eu tenho. Foi uma resposta ali direta que o Chico deu, que o repórter contou. Então, contentar com o que nós temos. O que nós temos é muito. Vermos sem inveja o que não possuímos. Se a gente não tem ainda aquele amor, se a gente ainda não tem ainda algumas situações espirituais boas, se a gente não tem bens materiais e outros têm, não invejar isso. Porque a inveja nos traz tormentos. Esses tormentos nós mesmos, essas aflições, nós mesmos trazemos para nós. Não procurarmos parecer mais do que somos. Saber das nossas limitações
mas sempre buscando melhorar, evoluir no campo espiritual e no campo moral. Por isso nos diz Sanson, com isso seremos calmos, porque não imaginaremos necessidades irreais e a calma nos problemas e aflições é uma felicidade. Aqui tem algo de grande impacto, porque nós vivemos num mundo de expiação e prova, onde a felicidade não é completa, só os que sofrem bem é que fazem parte daquela passagem evangélica, e aqui o que está nos dizendo o Espírito? Que quando nós estivermos com muitos problemas, estivermos com aflições, situações difíceis, e nesse momento nós desenvolvermos a calma nessa situação difícil é uma felicidade. Podemos ter a felicidade até nos momentos difíceis. O Evangelho é extremamente consolador. Por isso, como podemos, então, evitar os tormentos voluntários? Olha, essa linda menina aí, ela quer saber, e o rostinho dela é para a gente responder essa pergunta. Como evitar? Trabalhando para nos melhorar moralmente e intelectualmente. Esse trabalhando aí dá um sinal de processo, é o nosso esforço contínuo, é a nossa vontade posta em ação, é a nossa alavanca da vontade funcionando para que a gente sofra bem. Minhas amigas, meus amigos, o tempo passou. Nós precisamos partir para a conclusão das nossas reflexões de hoje. E a conclusão nós vamos buscar lá no capítulo 5, o que Allan Kardec nos fala lá, que resume tudo. Allan Kardec nos diz: Deus é soberanamente justo e bom. Não age por capricho ou parcialidade. Não. Ele é nosso Pai. Os problemas, os sofrimentos da vida têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa também é justa. Assim, nós vamos sofrer bem, nós vamos saber passar pela perda de entes queridos indo para o mundo espiritual e também nós vamos afastar de nós os tormentos voluntários. Minhas amigas, meus amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre.